Meu nome é Lívia P. Mendes e tenho 29 anos. Há 3 semanas, meu namorado gritou: "Você não tem o direito de interferir na minha vida." 3 dias depois, quando ele voltou e viu o que faltava, não gritou nada. Apenas congelou na porta, olhou ao redor como se as paredes o tivessem traído e começou a tremer tanto que precisou se sentar. Até então, eu achava que tinha minha vida mais ou menos resolvida, não perfeitamente, mas o suficiente. Eu e o Tiago estávamos juntos há 4 anos, morando juntos há 2. Nos conhecemos na festa de aniversário de um amigo em comum. Nos conectamos por causa de um karaokê ruim, vinho barato e aquele tipo de riso fácil que faz você achar que encontrou algo real. E por muito tempo eu acreditei que tinha. Tínhamos rotinas, dividíamos as compras, manhãs preguiçosas de domingo, piadinhas internas bobas que só faziam sentido para nós. Falávamos em economizar para uma casa um dia. Falávamos em talvez adotar um cachorro. Eu comecei a ver Lu não como meu namorado, mas como meu futuro em uma camisa diferente todo dia. O problema começou há uns 6 meses, mas na época eu continuava minimizando tudo como algo inofensivo, porque é isso que as pessoas fazem quando têm medo de estar certas. O Tiago começou a sair mais com os amigos, o que eu não me importava. Não sou o tipo de mulher que acha que amor significa vigilância. Ele dizia que era saudável ter a própria vida, o próprio círculo, o próprio espaço. Eu concordava, até incentivava. A maioria das saídas era supostamente com o Lucas, um amigo da faculdade dele, mas alguns outros caras que eu tinha encontrado 1 ou 2 vezes. Noites de homens ele chamava, churrascarias, noites de pôquer, degustação de cachaça, passeios de fim de semana, coisas que soavam chatas o suficiente para serem incríveis. Depois começaram as viagens de fim de semana. A primeira foi em julho. 3 dias fora, aluguel de uma casa na praia, só os caras. Ele voltou mais bronzeado do que eu esperava para um fim de semana na praia, sorrindo para o celular de um jeito privado que me incomodou imediatamente, porque percebi que não via aquele sorriso direcionado a mim havia algum tempo. Perguntei como tinha sido a viagem. Ele me deu os destaques daquele jeito distraído, meio ausente, que as pessoas fazem quando falam por obrigação em vez de desejo. Foi ótimo, amor. Realmente precisava. Depois ele já estava em outro lugar mentalmente, rolando a tela, digitando, sorrindo para coisas que não compartilhava. Agosto trouxe outra viagem. Setembro trouxe 2. Em outubro, os pequenos detalhes estavam se acumulando rápido demais para que eu ainda conseguisse disfarçar. Ele começou a virar o celular para longe quando digitava mensagens. Mudou o jeito de se vestir para esses fins de semana casuais. Camisas novas, sapatos melhores, colônia que nunca usava comigo. Nossa vida sexual passou de regular para ocasional e quase desapareceu. E sempre que eu tentava conversar sobre isso, ele se fechava completamente. Estou cansado. O trabalho tem sido estressante. Nem tudo é sobre você, Lívia. Essa última doeu como um tapa, porque ele disse com irritação genuína, como se querer conexão do homem com quem eu morava fosse de alguma forma narcisista. O ponto real de ruptura veio há 2 semanas. Tínhamos uma viagem para uma casa na praia reservada no litoral. Eu reservei meses antes, paguei do meu bolso, planejei rotas de trilha, preparei uma cesta de piquenique, tirei folga do trabalho, toda a coisa romanticamente constrangedora. Eu sabia que precisávamos de tempo só nós 2. Tempo sem celulares, sem desculpas, sem os amigos. Eu estava na cozinha na noite de quinta, falando sobre sair cedo no sábado para evitar o trânsito, quando o Tiago, sentado no sofá com o celular na mão, interrompeu sem nem olhar para cima. "Ah, sobre isso", disse ele casualmente. "Eu não vou. Eu parei de me mexer." "O quê?" "O Lucas está organizando uma viagem esse fim de semana", disse ele. "Casa na praia." Eu já disse sim para ele. Por um segundo, eu honestamente pensei que ele estava brincando. Olhei para ele, esperando a piada, mas só vi irritação porque eu não ajustava imediatamente minhas expectativas ao novo plano dele. "Tiago, nós planejamos isso há meses", eu disse. "Eu pedi folga. A casa está paga." Foi quando ele finalmente olhou para cima, e havia algo nos olhos dele que fez meu estômago gelar. Não culpa, não hesitação, só irritação. "Você pode pedir reembolso ou ir sozinha?" "Não sei." "Você está falando sério agora?" Ele se levantou então, celular apertado na mão, já na defensiva.
já pronto para uma briga que eu nem tinha começado. O quê? Você espera que eu nunca faça nada com meus amigos, que eu esteja sempre disponível toda vez que você decide que precisamos de um grande conserto no relacionamento? Não é isso que estou dizendo. Você não tem o direito de interferir na minha vida. A voz dele cortou nosso apartamento com tanta força que por um segundo tudo ficou completamente parado. Eu lembro de olhar para ele e sentir algo se acomodar dentro de mim. Não raiva, não coração partido, ainda não. Algo muito mais quieto, muito mais perigoso. Final. Você tem toda a razão, eu disse. Ele piscou, desconcertado com quão calma eu soava. Ótimo, disse ele. Então terminamos de falar. Eu observei ele entrar no quarto e fechar a porta. Eu fiquei parada ali na sala, cercada pelos móveis que eu tinha pago na maior parte, no apartamento alugado em meu nome, com as contas debitadas automaticamente da minha conta, e tomei uma decisão. Porque o Tiago não sabia algo importante sobre mim. Eu sou muito boa com dinheiro. Sempre fui. Enquanto ele gastava como se a vida fosse continuar carregando, ele não importasse o que fizesse, eu economizava, planejava, construía segurança em tudo. O apartamento estava em meu nome porque o score de crédito dele era um desastre quando nos mudamos. O carro que ele dirigia era financiado por mim porque ele já tinha muita dívida. A TV, o sistema de som, a máquina de café que ele usava toda manhã como oxigênio, a linha de telefone melhorada, até a maioria dos eletrodomésticos da cozinha, a lâmina de barbear dele, os produtos dele, tudo o que ele usava diariamente, sem pensar em quem pagava pelo espaço que ele usava. Depois a sala de estar. Essa parte exigiu uma abordagem diferente, porque quase tudo naquela sala era meu. A TV, o sistema de som, o videogame, a máquina de café que ele usava toda manhã como se fosse parte da identidade dele. Eu tirei os recibos, todos eles. Espalhei. Tirei fotos de cada item ao lado da prova de compra. Não porque eu precisava de validação, mas porque queria documentação. O amigo dele apareceu por volta das 14. Ele não fez muitas perguntas quando viu as caixas. Vocês estão terminando? Perguntou. Algo assim, eu disse. Ele assentiu uma vez. É por isso que ele ainda está na minha vida. Carregamos tudo o que era realmente meu para a caminhonete dele, com cuidado. Sem danos, sem bagunça, só remoção. Quando terminamos, o apartamento parecia diferente. Não vazio, mas despido. O sofá ainda estava lá, a mesa de jantar, algumas coisas básicas, mas toda a vida em que o Tiago tinha se acomodado tinha sumido. As coisas caras, os upgrades, as conveniências silenciosas em que ele nunca pensava. No sábado à noite, eu sentei no mesmo sofá comendo comida delivery, olhando para um espaço que parecia desconhecido e pacífico ao mesmo tempo. No domingo, foi quando tudo ficou claro. Eu cuidei primeiro do plano de celular dele. Sempre esteve na minha conta. Ele nunca pagou por ele, nem uma vez. Eu não cancelei o serviço dele. Só transferi o número dele da minha conta e substituí por um novo em um plano básico. Ele ainda teria um celular funcionando. Só não teria mais os contatos, o número antigo, a conveniência. Era mesquinho? Talvez. Eu me importava? Nem um pouco. Depois fiz algo que deveria ter feito meses antes. Passei pelos registros financeiros, extratos do cartão de crédito, transações, datas. À primeira vista parecia normal. Restaurantes, gasolina, viagens. Mas então eu diminuí o ritmo. Olhei mais de perto. Jantares para dois, não contas de grupo, não divisões compartilhadas. 2 cobranças de hotel na mesma cidade. Por que alguém precisaria de hotel na cidade onde mora? Então eu vi uma cobrança em uma loja de roupas masculinas cara, seguida de uma compra na loja de cosméticos. Colônia, não uma marca que ele usava, não uma que eu tinha comprado para ele. Minhas mãos gelaram. Abri nossa conta de celular compartilhada. Histórico de localização. Ele nunca tinha desligado, provavelmente esqueceu que existia. Rolei para trás. Julho. Aquela viagem dos caras para a praia, o celular dele tinha sinalizado em um resort em Búzios, não exatamente território de praia com os amigos. Agosto. Outra viagem. A localização dele estava em Copacabana. 3 dias seguidos. Mesmo hotel. Um hotel de lazer. Não uma casa na praia. Não uma cabana. Setembro. Mais do mesmo. Datas diferentes. Mesmo padrão. Mesma mentira. Eu me recostei na cadeira, olhando para a tela.
Então fiz mais uma coisa. Criei uma conta falsa. Procurei o Lucas, o melhor amigo dele. Rolei pelos posts dele. Todo fim de semana que o Tiago alegou estar com ele, o Lucas tinha estado em outro lugar, em casa, em eventos locais, postando fotos que não incluíam o Tiago. As viagens eram falsas, todas elas, o que significava que a verdade era pior, muito pior. O Tiago não tinha escolhido os amigos em vez de mim, tinha escolhido outra pessoa por meses, e eu tinha pagado por isso. No domingo à noite, tudo fazia sentido. A distância, a defensividade, o jeito como ele disse que eu não tinha o direito de interferir na vida dele. Ele estava certo, eu não tinha, porque a vida que ele estava vivendo nunca foi realmente nossa. Na segunda de manhã, eu acordei cedo. Não porque tinha algum lugar para ir, mas porque precisava estar pronta. O Tiago deveria voltar por volta do meio-dia. Foi o que ele disse antes de sair, como se tudo ainda fosse estar esperando por ele, exatamente como ele deixou. Eu segui minha rotina normal mesmo assim. Café, banho, me vestir, os mesmos movimentos que tinha feito 1000 vezes antes, exceto que agora tudo parecia mais nítido, mais deliberado. Eu tinha tirado o dia de folga, mas ele não sabia. Queria estar lá quando ele entrasse. Queria ver o momento em que acertasse nele. 12h15. Ouvi a chave girar na fechadura. A porta abriu. A mala dele rolou primeiro, as rodas arrastando levemente no chão. Depois ele entrou, olhos baixos, ainda olhando para o celular. Deu 3 passos no apartamento antes de parar, completamente imóvel. Eu observei acontecer em tempo real. A confusão, o jeito como os olhos dele subiram devagar, varrendo a sala, tentando entender o que via. A ausência antes da compreensão. O cérebro dele tentando combinar memória com realidade e falhando. O quê? A voz dele saiu fina, quase inexistente. O que aconteceu? Ele deu outro passo à frente, virando em um círculo lento como se o espaço pudesse se rearranjar se ele se movesse o suficiente. Cadê a TV? Perguntou. Cadê? Cadê tudo? Eu estava sentada à mesa de jantar, o único lugar na sala que ainda parecia pertencer a nós dois. Ei, eu disse calmamente, como foi a viagem? Ele ignorou a pergunta. Minhas coisas, disse ele. Mais alto agora. Cadê minhas coisas? Eu embalei, respondi. Ele se virou para mim, finalmente me olhando de verdade. Do que você está falando? A voz dele rachou entre raiva e incredulidade. Este é o nosso apartamento. Eu me levantei devagar. Não, eu disse não é. Ele piscou. Este é o meu apartamento, continuei. O contrato sempre esteve em meu nome. E tudo o que está faltando, gesticulei ao redor da sala, é meu. Ele me encarou como se eu tivesse trocado de idioma no meio da frase. Você não pode simplesmente... Ele começou, depois parou, tirando o celular. Vou ligar para alguém. Olhou para a tela, franziu a testa, apertou algo. Nada. Que diabos? Murmurou. Por que meu celular? Cadê meus contatos? Ah, eu disse levemente. Eu tirei sua linha do meu plano. Você tem serviço, só um número novo. Vai ter que reconstruir os contatos. Ele olhou para mim como se eu tivesse acabado de dar um tapa nele. Você mudou meu número, disse ele. Você está falando sério agora? Era minha conta, eu disse simplesmente. O rosto dele ficou vermelho. Cadê o carro? Exigiu em seguida, a voz subindo. No depósito, respondi. O quê? Está em meu nome, eu disse. Sempre esteve. Você nunca fez um pagamento. Eu fiz. Ele deu um passo para trás levemente, como se a sala tivesse inclinado. Eu podia ver acontecer, peça por peça, a realização. Isso não era uma briga. Não era algo que ele pudesse conversar para sair. Isso era realidade. Você não pode fazer isso, disse ele. Mas não havia convicção por trás agora. Isso é ilegal. Você nunca esteve no contrato, eu disse. E o carro está em meu nome. Eu chequei tudo. A respiração dele ficou mais pesada, mais rápida. Ele olhou ao redor novamente, olhando de verdade dessa vez para o que restava, para o que não estava, para quanto da vida dele tinha dependido de coisas que ele nunca questionou. Então os olhos dele pousaram na pilha de caixas perto da porta, 15 delas rotuladas com cuidado. Tudo o que ele possuía, condensado. Por quê? Perguntou finalmente. Só uma palavra. Baixa. Eu não respondi diretamente. Como foi a casa na praia? Perguntei em vez disso. Ele congelou. O quê? A viagem, eu disse. Com o Lucas.
Aquela para a qual você cancelou nosso fim de semana. O rosto dele mudou. Não dramaticamente, só o suficiente. Foi boa, disse ele. Eu assenti devagar. Que interessante, respondi. Tirei meu celular, abri as fotos, os extratos, as localizações. Todas essas cobranças, eu disse, rolando. Jantares românticos, hotéis nesta cidade. Não exatamente preços de casa na praia. Ele não falou. Seu histórico de localização ainda está ligado, continuei. Você esteve no hotel em Copacabana 3 dias. Mesmo lugar em que esteve várias vezes nos últimos meses. A boca dele abriu, fechou, abriu novamente. Nada saiu. E o Lucas? Acrescentei. Ele não estava lá. Eu chequei. Silêncio, pesado, final. Tem uma mulher. Eu disse. Não uma pergunta, uma afirmação. Ele olhou para o chão, não negou, não confirmou. O que me disse tudo. Há quanto tempo? Perguntei, sem resposta. 6 meses. Insisti. 7. Os ombros dele caíram. Eu não quis que acontecesse, disse ele baixinho. Eu quase ri. Não porque era engraçado, mas porque era exatamente o que eu esperava. Eu não me importo com o porquê aconteceu, eu disse. Isso chamou a atenção dele. Ele olhou para cima. Me olhou de verdade. Pela primeira vez desde que entrou. Eu me importo que você construiu outra vida enquanto vivia na minha. Continuei. Usando meu apartamento, meu carro, meu dinheiro. Eu nunca. Ele começou. Você fez. Eu cortei. Talvez não intencionalmente, mas fez. Os olhos dele se encheram de algo agora. Arrependimento. Medo. Eu posso consertar isso, disse ele rápido. Vou terminar. Eu vou. Eu não quero que você conserte. Eu disse. Isso o parou. Eu quero você fora. As palavras caíram. Forte. Ele sentou devagar no sofá, meu sofá. As mãos dele tremiam enquanto passava pelos cabelos. Para onde eu vou? Perguntou. E pela primeira vez, ele soou exatamente como eu me sentia há meses. Perdido, incerto, dependente. Eu caminhei até a porta, pausei, depois me virei para ele. Você disse que eu não tinha o direito de interferir na sua vida, eu disse. Ele não respondeu. Então eu não estou. Continuei. Só estou me removendo dela. Abri a porta. Você tem até quinta. Acrescentei. Pegue suas caixas. Deixe a chave. Ele olhou para mim. Quebrado, pequeno. Não o homem que eu achava que conhecia. Nem de longe. Lívia, disse ele. Eu não deixei ele terminar. Dê um jeito, eu disse. Então saí. E dessa vez não olhei para trás. 3 semanas depois, o apartamento parecia meu novamente. Não só legalmente, emocionalmente. Essa diferença é mais difícil de explicar, mas você sente em pequenas coisas. No quão quieto o espaço fica quando não há tensão escondida atrás das rotinas do dia a dia. No jeito como você se move pelos cômodos, sem antecipar o humor de outra pessoa. No jeito como seus próprios pensamentos finalmente soam como seus, novamente. O Tiago saiu antes da quinta. Pegou cerca de metade das caixas, deixou o resto para trás como se fossem coisas que ele não se incomodava em reivindicar uma vez que foram despidas da conveniência. Eu não corri atrás dele sobre isso. Doei o que ele não levou. Roupas, sapatos, itens aleatórios que um dia fizeram parte de uma vida que não existia mais. Ele me mandou mensagem de um número novo 2 dias depois. Eu soube que era ele porque escreveu meu nome primeiro. Ah, Lívia, sou eu. Eu não respondi. Outra mensagem veio. Eu errei. Podemos conversar? Bloqueado. Ele tentou de novo de outro número. Bloqueado. Depois por e-mail. Depois por um amigo em comum. Toda a versão da mesma coisa. Explicação, pedido de desculpas. Justificativa embrulhada em arrependimento. Eu não abri a porta para nada disso, porque não havia mais nada dentro de mim que precisasse ouvir. Um amigo me contou que viu o Tiago no centro da cidade 1 semana depois. Com ela, a mulher. Eles estavam sentados, um de frente para o outro em um restaurante. E segundo o amigo, o Tiago não parecia um homem que tinha ganhado nada. Parecia tenso, distraído, como se estivesse percebendo tarde demais que a versão dela que ele construiu na cabeça não combinava com a que estava sentada na frente dele. Eu não fiquei surpresa. Casos não sobrevivem bem à realidade. Eles existem nas brechas, nas mentiras, nos momentos cuidadosamente controlados, onde as consequências ainda não existem. Uma vez que esses momentos se tornam vida cotidiana, eles desabam.
O Tiago apareceu no meu trabalho uma vez. A segurança me ligou antes de deixar ele entrar. Eu disse para não deixar. Eles o acompanharam para fora. Ele não brigou. Aparentemente só ficou ali parado por um segundo, olhando ao redor como se esperasse que eu saísse e consertasse algo. Eu não saí. Alguns amigos dele entraram em contato. Alguns bravos, alguns solidários, a maioria confusos. O Lucas até me ligou. Eu não sabia, disse ele, e eu acreditei. Porque quando eu contei o que o Tiago tinha feito, houve um longo silêncio do outro lado da linha. Depois ele disse, não é quem eu achava que ele era. Não, não era. Não a versão que nós dois conhecíamos. Outra amiga também me mandou mensagem. Pediu desculpas. Disse que não fazia ideia que o Tiago usava o nome dela como cobertura. Isso doeu mais do que eu esperava. Não porque eu me importava com a opinião dela, mas porque confirmava o quão calculado tudo tinha sido. O apartamento mudou devagar. Eu trouxe minhas coisas de volta do depósito. Arrumei do jeito que eu queria, não do jeito que tínhamos comprometido, do jeito que eu realmente gostava. Móveis diferentes, layout diferente, energia diferente. Parou de parecer algo compartilhado, começou a parecer algo conquistado. Os pais do Tiago me ligaram. Isso me surpreendeu. Eles soavam cansados, preocupados, confusos. Aparentemente, ele estava pedindo dinheiro para eles. Bastante. Queriam saber o que aconteceu. Então eu contei, tudo. Não com raiva, não dramaticamente, só a verdade. Quando terminei, o pai dele não disse nada por um bom tempo. Depois disse, obrigado por ser honesta. E desligou. Acho que o Tiago não conseguiu o dinheiro. Quanto a ele e a outra mulher, eles ainda estão juntos. Pelo que soube por último, o que diz mais do que qualquer coisa que eu pudesse dizer, porque pessoas assim não ficam juntas por amor. Ficam porque sair significaria admitir que destruíram algo real por algo temporário. E essa é uma verdade que a maioria das pessoas não é forte o suficiente para enfrentar. Às vezes as pessoas me perguntam se eu me sinto mal, se fui longe demais, se poderia ter lidado diferente. Talvez. Talvez eu pudesse ter só terminado com ele, deixado ele ir, saído quietamente. Mas aqui está a parte que ninguém entende a menos que tenha vivido. Ele não só traiu, construiu outra vida enquanto vivia na minha. Usou meu espaço, meu dinheiro, minha estabilidade para sustentar algo que me excluía. E esperava que eu continuasse fazendo isso. Isso não é só traição. É senso de direito e eu não me arrependo de ter tirado isso, nem por um segundo. Agora, quando eu acordo, tudo é meu. O espaço, o silêncio, as escolhas. Não tem ninguém mandando mensagem para outra pessoa pelas minhas costas. Ninguém saindo para viagens de fim de semana que não existem. Ninguém me dizendo que eu não tenho o direito de fazer perguntas na minha própria vida. Ele estava certo sobre uma coisa. Eu não tinha o direito de interferir na vida dele, então não interferi. Só me removi completamente dela. E pela primeira vez em muito tempo eu me sinto livre.